get familiar. So if you don't know by now, then you should probably get familiar. Ora, muito boa noite a todos, bem-vindos a mais um evento da Associação de Atletismo de Lisboa, desta vez este encontro com João Abrantes, Pedro Sequeira, Fonseca Antunes e Jorge Cardoso na relevância técnica, social e educacional do treinador. O treinador desportivo, como sabem, muitas das vezes é mais do que um simples treinador. Vou começar pelo professor Pedro Sequeira. Ora, todos são professores, como é óbvio, também é bom salientar isso, porque são professores, alguns treinadores, e o Dr. Pedro Sequeira, professor Pedro Sequeira, meu ex-professor de faculdade, é presidente da Confederação Nacional de Treinadores. Pedro, esta palavra treinadores, muitas das vezes pensamos que é só técnico, é só alguém que dá a parte técnica, mas nós sabemos que no nosso desporto nacional isto não é só assim. Sim, boa noite, Luís. Antes de mais cumprimentar toda a gente, nomeadamente o Luís, e agradecer o convite que me fez. Quando os alunos convidam os professores é sempre bom sinal, é sinal que passámos bem no exame. Relativamente a essa questão, sim, o treinador é uma pessoa muito mais complexa do que simplesmente um técnico. Eu acho que para a comunidade de treinadores não temos dúvidas nenhumas do que é ser treinador. Portanto, aliás, eu costumo dizer que o treinador é pai, o treinador é mãe, o treinador é amigo, o treinador é confidente, o treinador percebe da sua modalidade. Aliás, está aqui um conjunto de pessoas, referências a nível nacional no atletismo. Portanto, todos eles dominam o atletismo, isso não há dúvida absolutamente nenhuma, mas são muito mais do que isso. E, portanto, são muito mais do que apenas a parte técnica do atletismo. Portanto, há todo um trabalho que é feito com os atletas, que é aquilo que nós denominamos um trabalho invisível, que é o trabalho todo do treinador e que, na minha opinião, muito poucas vezes, nomeadamente ao nível da comunicação social, é passada essa mensagem e às vezes os pais, os adeptos, acham que o treinador é aquela pessoa que está ali a pôr os miúdos a correr, isto falando da vossa modalidade, sendo no futebol é o pai que está ali, o treinador é alguém que está ali umas bolas para os miúdos andarem ali, está nas bolas, e parece que ser treinador é uma coisa fácil, é apenas isso. E na verdade é muito mais do que isso. E se calhar aqui, com forma de arranque, eu ficaria por aqui. Vou passar a palavra ao professor Fonseca Antunes. Professor Fonseca Antunes, eu sei que nós estamos aqui hoje a falar de uma coisa que está habituado a ser durante muitos anos, treinador. O treinador é um líder, é um gestor, isto é a mesma coisa? Tem que ser, forçosamente. Antes de mais, boa noite a todos e obrigado também pelo convite que foi feito. Eu vou falar um pouco da experiência que eu tenho. É uma experiência no contexto da Figueira da Foz, não é capital nem distrito, onde, e a minha experiência num clube, que é a Sociedade da União Operária dos Vais, da qual sou orientador técnico há 31 anos, fez no dia 5 de outubro. Acaba por ser um processo longo, é uma aposta longa, há uma mudança de mentalidades, começa logo no plano do dirigismo e dos dirigentes que temos na coletividade, e depois vamos entrando em todos os patamares, com certeza os pais, com certeza os próprios atletas, que às vezes no meio de tudo isto é quem menos trabalho dá, se calhar, e até instâncias oficiais, não é? Porque ao fim e ao cabo dependemos de apoios camarários, no meu caso, o que implica projetos, protocolos, todo um manancial de documentos que têm que ser preparados e estar aceitáveis, não é? E que ao fim e ao cabo pois, garantem a continuidade do projeto. 31 anos num clube, dos quais também uma boa parte deles tem sido sempre também o mesmo presidente, também facilita um pouco, mas não quer dizer que pontualmente não haja momentos onde as coisas não carrilam tão bem como nós desejávamos, não é? Portanto, a minha experiência é no centro do país, numa cidade que não é muito grande, e um pequeno clube dessa cidade, nem sequer é um grande clube. Portanto, é preciso mudar mentalidades, demorou algum tempo até que
a continuidade dos campeões e dos resultados interessantes começassem a ter eco na sociedade restante desportiva e não só da minha zona. Por falar em mentalidades, ia perguntar aqui ao professor João Abrantes, porque o professor João Abrantes, como já todos conhecem também, ou melhor, este painel é conhecido quase, para não dizer, eu ia dizer o quase, eu retiro a palavra quase, é conhecido a nível nacional. O professor João Abrantes é treinador de atletas olímpicos, é provavelmente, se calhar, um dos treinadores que mais atletas olímpicos tem nos últimos 8 anos, o que mais atletas levou, e nesse sentido eu ia lhe perguntar, e pegar aqui na palavra de mentalidades, ser treinador é construir mentalidades? Não sei se será assim tanto. Em primeiro lugar, agradeço mais uma vez o convite e boa noite a todos. Não sei se será assim tanto construir mentalidades, mas mais atitudes. Bom, se calhar também não há assim uma diferença muito grande. Penso que aquilo que foi dito até agora, eu concordo perfeitamente. Ser treinador é muito mais do que nos restringirmos aos aspectos técnicos, táticos, físicos, psicológicos que influenciam o resultado desportivo, pois o treinador tem que estar presente em todos os aspectos da preparação e da vida dos seus atletas. E, nesse sentido, acaba por ter influência na alteração da atitude dos atletas perante o treino, perante o descanso, perante as suas ambições e, logicamente, perante a sua vida, porque o atleta de alto rendimento, durante os anos em que faz o alto rendimento, a sua vida confunde-se com o seu treino, com a sua preparação. Tudo é feito em função do treino, tudo é feito em função do resultado, tudo é feito em função da preparação. Isso leva os atletas a abdicarem de muitas coisas, principalmente numa fase da vida, na sua adolescência, na entrada na vida adulta. Tem impactos fortíssimos a nível emocional e a nível psicológico na vida dos atletas, e o treinador tem que ser aquele que está sempre presente nos bons momentos, mas principalmente nos maus momentos, que é aí que os atletas mais precisam do seu treinador e mais precisam que ele lhes dê motivação, que lhes dê força e que lhes mostre principalmente que acredita neles quando as coisas boas não acontecem. Portanto, o treinador é muito mais do que um simples preparador. É uma pessoa que tem uma importância fundamental, na minha opinião, na vida dos atletas, e é por isso mesmo que eu abracei esta profissão, que já faço desde os 22 anos e não me arrependo nada. Agora ia falar aqui com o Jorge Cardoso. O Jorge Cardoso não é treinador de atletismo, ele gosta de correr, ele corre há muito tempo, eu sei que o atletismo o ajudou a mudar a mentalidade da sua própria vida, a sua forma de pensar, porque ele próprio já me disse isso, mas o Jorge fala na televisão, o Jorge dá entrevistas para a TV Guia, entre outras coisas, para várias revistas, vai às escolas dar palestras sobre a forma de ensinar, modelos de ensinar. O treinador é um professor e também um treinador tem que ter a sua estratégia de ensino. Sim, Jorge? Faltava o som, peço desculpa. Começo por agradecer e felicitar a Associação de Atletismo de Lisboa esta iniciativa. Um cumprimento muito especial ao seu presidente, ao Luís de Jesus, um grande amigo. Exatamente aquilo que disseste. Eu comecei por ser um péssimo aluno, quem diria, não é? Com provas dadas, chumbei 2 vezes, em concreto, até que apareceu na minha vida o atletismo e, portanto, foi uma paixão para toda a vida. Ainda hoje eu adoro o atletismo, ainda hoje pratico, e o atletismo fez, digamos, vencer uma série de coisas, nomeadamente o medo. E aqui estamos a falar numa emoção, e o atletismo, digamos, não era medo dos outros, era medo de mim próprio, medo de falhar, de arriscar, medo do ridículo, enfim, que todos temos, mas eu acho que tinha em demasia. E o atletismo fez-me perceber que, digamos, do meu esforço podia resultar alguma coisa, se treinasse mais, se treinasse bem, se ouvisse os conselhos, se respeitasse o treinador, era meio caminho andado para o sucesso. E passei a fazer isso exatamente na escola.
respeitar o que o professor me dizia, perceber que do meu esforço ia resultar alguma coisa, porque eu tinha um bocadinho aquela ideia que uns tinham nascido bons alunos e outros tinham nascido maus alunos. Eu logo por azar tinha nascido mau aluno e, enfim, não havia grande coisa a fazer. E comecei a perceber que realmente nós podemos alterar o nosso destino. E foi por isso que eu acho que os treinadores que eu tive, que eram pessoas que não tinham nenhuma formação académica, nem precisavam, deram-me uma lição de vida e fizeram-me aprender várias coisas para a vida, nomeadamente nós podermos sermos vencedores. E o vencedor às vezes não ganha corrida nenhuma. O vencedor é apenas aquele que não desiste, não é? E isso, digamos assim, é fundamental. Eu partilhava, porque eu contou com a malta, como eu chamo, do atletismo, sinto-me em casa. Partilhar convosco uma história que para mim não é nada dramática, mas que faz parte da minha vida. Eu há 5 anos, 5, 6, apareceu-me um tumor que veio-se a provar que era maligno e a forma de eu lidar com aquilo era um tumor na tiroide. Eu hoje em dia não tenho tiroide, mas enfim, também não faz falta, tenho que tomar um comprimido todos os dias de manhã, mas segundo dizem os entendidos, se tivermos que escolher um tumor à la carte, digamos assim, o melhor é não termos nenhum, mas se tivermos, é melhor escolher o da tiroide, que geralmente está ali circunscrito. E aquilo que, digamos, a força interior que eu tive para ultrapassar aquilo, foi exatamente trazida do atletismo. Ou seja, não foi da escola, não foi o que a escola me ensinou. Foi acreditar, ter esperança, mas ter grande humildade, e por isso eu acho que os treinadores de todas as modalidades, mas em particular do atletismo, são fundamentais. E eu falo no atletismo porquê? Porque no atletismo são raros aqueles que ganham muito dinheiro, ao contrário do futebol, e portanto na motivação, na teoria da motivação, há aquela motivação, é a chamada motivação extrema, se me pagarem, se me baterem palmas, então eu faço. E depois há outra motivação, que é essa que fica para a vida e que nós devemos puxar por ela, que é a motivação intrínseca. Eu faço porque eu gosto, porque eu tenho brio, mesmo que não me paguem nada, e o voluntário é muito isto, não é? Ou seja, não me estão a dar nada, mas eu tenho prazer em lutar por uma sociedade melhor. E foi tudo isto, eu também não me queria alongar, mas para responder à tua pergunta, que é uma pergunta inteligente, sim, eu no atletismo fui buscar, digamos, formas, instrumentos, ferramentas que me foram muito úteis ao longo da vida, mas sobretudo toldaram muito o meu caráter, a minha resiliência, e não foi a escola que o fez, porque eu na escola estava bastante infeliz e quando estava no atletismo estava bastante feliz. Obrigado pela pergunta. Pedro Sequeira, ser treinador implica melhorar competências, modificar atitudes e comportamentos. E com esta frase eu faço-lhe uma pergunta. Será que aquela célebre outra frase em que dizem que não há más equipas, há sim maus líderes, isto se aplica ao contexto do treinador enquanto líder? Luís, eu estou a ver que eu fico sempre com as perguntas mais difíceis. É justo, não é? É justo. Ainda por cima estou de verde, como disseste em off, portanto já percebi. Ok, passando à frente. É assim, eu acho que essa frase tem alguma justiça. Pronto, acho que tem alguma justiça. Eu de facto, o termo está na moda, não é por estar na moda, mas eu acho que o treinador é um influenciador. E é um influenciador pela positiva. Porque eu convictamente acredito que a maior parte das questões, boas e menos boas, que são resolvidas no processo de treino e de competição, e aqui englobo desde antes do treino, durante o treino, após o treino, mesmo relativamente à competição, independentemente se são atletas jovens ou atletas de alto rendimento, o treinador tem um papel fundamental. E muitas vezes, e há pouco era falado a questão dos atletas ou dos treinadores profissionais, as pessoas pensam que os atletas por serem profissionais, no caso do atletismo, os atletas que têm bolsas olímpicas, porque eles ganham dinheiro, portanto eles só têm que estar motivados. Isso é uma absoluta estupidez. Eles estão motivados porque gostam daquilo que fazem, gostam daquilo que o treinador os obriga a fazer, e isso sim é que é fundamental, portanto, no papel do treinador. Portanto, a ideia, eu acho que essa ideia, e os meus colegas do futebol vão me desculpar, acho que essa ideia perdida vem do futebol, quando às vezes ouvimos pessoas que até nem percebem muito de futebol a dizer, pois os jogadores ganham muito dinheiro, só têm que estar motivados. Isso não é verdade. Portanto, isso não é verdade. É lógico, eu também, da minha profissão,
como a Luís dizia, eu sou professor, mas eu gosto de ser professor. Eu se tivesse ido para professor para ganhar dinheiro, provavelmente ao fim de, não é de um ano ou dois, era de uma semana ou duas, porque eu antes de ser professor do ensino superior, foi muitos anos professor de educação física, tinha desistido. E portanto não desisti porque gostava de ser professor. E portanto o ordenário era aquilo que me pagavam face ao trabalho que eu exercia. E portanto, sim, por isso é que eu digo que a frase é alguma verdade, porque se o treinador se demitir de ser líder, os atletas vão perder respeito, quer do ponto de vista técnico, quer do ponto de vista comunicacional, quer do ponto de vista do posicionamento do treinador. Agora, também às vezes me parece que se confunde a questão de líder com chefe. Já nem vou para ditador. O treinador não é chefe. O treinador lidera atletas, partilha com os atletas as suas decisões. Na vossa modalidade, eu até acho que o treinador é muito democrático. O Luís Jus, quando foi atleta de alto rendimento, debatia com o seu treinador, fosse ele qual fosse, em momento que fosse da vida, o seu processo de treino. E é através desse processo de diálogo que nascia aquilo que era o planeamento. Portanto, é um processo de partilha. Claro que há quem toma a responsabilidade. E aí sim é onde eu acho que encaixa o papel do líder. Portanto, eu gosto muito quando os treinadores dizem o principal culpado sou eu. Porque é o assumir da responsabilidade, é ter a noção que se calhar podia ter feito melhor pelos seus atletas e não conseguiu. Onde às vezes é injusto é que quando estamos a falar em determinado tipo de performance, não tanto na formação, mas no alto rendimento, muitas vezes, e lembro sempre, e vocês se calhar sofreram ainda mais do que eu até conheço pessoalmente, já estou há muitos anos com ele, o Pedro Agostinho, quando aconteceu aquilo que lhe aconteceu nos Jogos Olímpicos, seria de extrema injustiça culpar o treinador que trabalhou com ele tantos anos, aquela queda ou aquele mal arranque, ou como quiser, nunca ninguém percebeu muito bem o que é que aconteceu ali. Estou a falar enquanto público em geral, estou a falar do ponto de vista técnico. Agora dizer que a culpa foi do treinador, ou que a culpa foi do Pedro, ou que a culpa foi dos adeptos, ou que foi do estádio. Portanto, aquilo aconteceu e tiraram certamente o atleta, o treinador, enfim, a equipa técnica, as ilações sobre isso. Portanto, eu acho que nós não devemos fechar, e sei que o Luís não era isso que estavas a fazer, não devemos fechar os conceitos. Portanto, que eu e espero que a gente tenha esta oportunidade, e gostei muito de ouvir os colegas, que, no fundo, que ao fim desta hora e meia se desmistifique um pouco, às vezes, um papel muito fechado que se atribui ao treinador. E, portanto, de facto, há bocado quando se falava de ele ser dirigente e de ser gestor, o treinador, se for um bom líder, ele assume um conjunto de responsabilidades e não tem problemas absolutamente nenhuns relativamente a isso. Agora, também acho que a partir de uma certa altura, e para terminar, acho que a partir de uma certa altura e num determinado nível, tem que haver um conjunto de pessoas. E isso é muito injusto, e alguns de vocês aqui passaram isto, e se calhar alguns ainda passam. Eu tive num alto rendimento no handball e muitos anos na formação, e aquilo que eu notava era que, de facto, nós no alto rendimento tínhamos muito mais recursos humanos para nos ajudar na tomada de decisão, fosse ela qual fosse. Na formação, lá está, muitas vezes eu era treinador, era o que carregava as bolas, fazia aquelas agências que ia levar 7, 8 minutos dentro do carro, naquela altura nem sequer pensávamos que estávamos a cometer uma ilegalidade ou Covid ou o que quer que fosse. Então fazíamos aqui um conjunto de coisas, porque éramos muito mais do que apenas o treinador que chegava ao pavilhão para dar o treino. E portanto, aí claramente o treinador está a ser líder. Está a ser claramente líder e está a ganhar o respeito dos seus atletas pela forma como ele se entrega, como ele se entrega ao treino. Agora, acho que os meus colegas podem falar um pouco melhor isto no atletismo, porque eu acho que a partir do momento em que vocês chegam ao alto rendimento, é um para um. É um treinador para um atleta. E aí é completamente diferente o processo de liderança. Eu acho que é um processo muito mais partilha do que liderança. Há a responsabilidade. Enquanto quando vocês estão na formação, eu passei um ano pelo atletismo federado enquanto atleta, eu lembro que chegávamos lá ao treino e estavam 150 pessoas a treinar, os lançadores de um lado, os saltadores do outro, os velocistas de um lado, os maratonistas como o Luís estavam na estrada e por aí fora. E portanto aí é um processo completamente diferente de liderança do que quando, sei lá, sou treinador apenas do Nelson Évora. É certamente diferente. Peço desculpa se me alonguei, mas a questão era complexa. Não. Seguir a linha do raciocínio é todo importante. É importante que nós seguimos essa linha do raciocínio porque eu passo a explicar
e também a intenção de convidar o Pedro Sequeira para estar aqui. É que o Pedro Sequeira, para além de professor universitário, é coordenador de várias áreas e também, além de ser presidente da Confederação de Treinadores Nacionais, ele também é vice-presidente da Federação Portuguesa de Handball. Foi convidado especialmente porque tem estas valências, este conhecimento, e agora pergunto ao João Abrantes. João, ajuda quando nós, na liderança de hierarquia de um Estado como o nosso, nós estamos em atletismo, ajuda a ter na liderança uma pessoa que já foi desportista, que tem assim um vasto conhecimento de liderança, ajuda depois termos alguém que nas hierarquias onde nós nos possamos suportar. Estou a dizer isto numa hierarquia federativa, por exemplo, ter alguém como o Pedro Sequeira nesta hierarquia. Nós temos o professor Jorge Vieira, que também foi diretor técnico nacional. Sente-se esse conforto quando nós acima, na hierarquia, temos alguém a apoiar o treinador? Isso é fundamental. Eu penso que um dos principais problemas do nosso desporto de alto rendimento é muitas vezes os treinadores não terem esse apoio, principalmente em termos de pessoas que estejam em lugares de decisão e que tenham os conhecimentos certos a nível do alto rendimento. Nós podemos falar a vários níveis. Se eu estiver num clube dedicado à formação de jovens, então o que eu tenho que ter aí não é um dirigente ligado ao alto rendimento e a querer que os miúdos, em idades de infantis ou de iniciados, consigam resultados desportivos e que o mais importante seja o resultado desportivo e a competição. Aí tem que ter um dirigente que entenda as características dessa etapa de formação e que entenda que o mais importante nessa etapa e para atletas desses escalões é eles primeiro aprenderem a gostar da sua modalidade e a gostarem da prática desportiva e que, por outro lado, tenham um desenvolvimento multilateral das várias técnicas, que aprendam as várias disciplinas, que desenvolvam as várias capacidades físicas para, no futuro, poderem ter uma carreira progressiva e, se tiverem talento, poderem otimizar esse talento. Quando estamos no alto rendimento, então temos que ter dirigentes que entendam as nuances e as necessidades de um atleta de alto rendimento e o que é que consiste a preparação do alto rendimento. Quando isso não acontece, quando o dirigente não tem esses conhecimentos, ou quando está enganado em termos do sítio onde está, portanto, pensa que quando está num clube de jovens está no alto rendimento, ou ao contrário, aí o treinador vê acrescida em muito a dificuldade de executar de uma forma correta o seu trabalho e a própria avaliação do treinador depois não é feita nos moldes mais corretos. Portanto, eu diria que isso que disseste é fundamental para o processo, é fundamental que os dirigentes estejam em sintonia com os treinadores, o que nem sempre acontece. Tu és um sortudo porque regressaste agora recentemente a um clube que já tem um presidente com, pelo menos eu lembro-me, presidente, o João Pedro já é presidente há 30 anos e agora estás a acompanhar, a ajudar, a colaborar com a Joma também, de regresso, e desejo-te um bom trabalho, não só como treinador de alguns novos valores, mas também como coordenador da parte técnica, desse parte de ensinamento de treinadores. E Fonseca Antunes, 30 anos com o mesmo presidente, é um privilégio do presidente tê-lo como treinador ou é do treinador manter e fazer tudo para que aquele presidente se mantenha? A vossa ligação, como é que ela se constrói, uma ligação com 30 anos? Inicialmente, pronto, foi apresentar um projeto que era todo novo para um clube, não é? O clube, em termos históricos, desempenhou alguns papéis extremamente importantes na sociedade local. Portanto, os Vais é uma povoação encravada entre Buarcos e a Serra da Boa Viagem, para quem conhece a Figueira da Foz. É uma zona para onde vieram gentes do norte para trabalhar nas minas do Cabo Mondego.
E o clube, essa gente, portanto, doenças profissionais associadas terríveis, não é? Os problemas do mal das minas, as pessoas a ficarem estropiadas por acidentes com detonações, com derrocadas, gente muito pobre. Criaram um clube que também já fez 100 anos, o clube já tem uma história longa, e numa primeira fase foi um clube que prestava serviço à comunidade na área da saúde pública. Iam enfermeiros semanalmente fazer tratamentos às pessoas, os pensos, as feridas que apareciam, e pagavam-se como uma mútua e um médico mensalmente. Depois funcionou lá as instalações, a primeira escola primária dos Vais, também foi a sede do clube. Entretanto, deu o salto para o primeiro café, e digamos, quando eu apresentei o projeto do atletismo, era o projeto da hora, e aceitaram e avançámos. Claro que fomos ajustando as mentalidades. Há coisas que, pronto, são difíceis, não é? Eu vou dizer, neste momento ainda conseguimos oferecer a prática do atletismo tal como vem consignada na Constituição da República Portuguesa. Ninguém paga para fazer atletismo naquela coletividade. O clube é que tem que andar à procura de apoios para conseguir desenrascar a história. E pronto, lá está. Neste tempo, já penso que não haverá nenhum clube a trabalhar ao nível de medalhados em competições nacionais, recordistas nacionais, como nós temos tido, atletas em seleções nacionais que trabalham com este paradigma ainda associado. Nós ainda o vamos mantendo, e é uma palavra daquele homem, é que quando estiver lá, a prática é gratuita e nós é que temos que nos mexer para ir à procura de apoios, não é? Ora, vou aqui dar um saltinho ao Jorge Cardoso, porque o Jorge, não sendo treinador de atletismo, certamente nos pode dar uma visão do que é o desporto pago ou o desporto gratuito. Porque, Jorge, ensinar gratuitamente, muitas das vezes há quem diga que leva a um falso compromisso. E isso é verdade? Eventualmente, depende de cada um, não é? E realmente que nós contamos a paixão, evidentemente que pode estar pouca gente, pode estar muita, mas o desempenho é sempre o mesmo, não é? De qualquer forma, evidentemente que a maneira que nós temos de reconhecer o valor de determinada atividade também faz parte do pagamento, as condições, tudo isso é fundamental, porque na realidade, como se diz aqui, os treinadores são, digamos, uma parte da formação, digamos, dos homens e das mulheres deste país. Quer dizer, antes de formar atletas, e não estamos, claro, a entrar no detalhe depois do alto rendimento, que já é diferente, mas o desporto é uma forma, na realidade, de formar e passar competências. E quem diz o desporto, claro, podíamos falar também em música, no teatro, na dança, nas artes, enfim, em imensas coisas. Eu acredito muito naquilo que eu chamo de educação integral, porque, digamos, são formas lúdicas e os jovens, em geral, digamos, estão fartos um bocadinho da escola e não se aprende apenas na escola, mas, digamos, em muitas coisas que acabam por estar à volta da escola. E esta parte dos jovens se tornarem resilientes e da sua formação, que às vezes, digamos assim, em que o resultado às vezes não é a primeira coisa, e às vezes também está-se a apostar, imagine-se, no médio prazo, que é uma coisa que quando nós somos jovens não percebemos. Nós estamos focados na corrida que vai haver no domingo e o treinador provavelmente, se for um treinador com pés e cabeça, como é a maioria deles, está a pensar como é que ele será daqui a 4, 5 anos, ou seja, havia um treinador, que era o professor Raimundo, enfim, que toda a gente conhece, que dizia que ninguém tinha feito o 7º ano num ano, e pronto, ele queria dizer, quando alguns de nós apareciam, enfim, muito elétricos e queriam fazer mais séries e queriam fazer mais e mais e mais, porque queriam ser como os outros, que nós vemos, mais velhos, ele, digamos, punha ali um freio, quer dizer, tenham calma, porque eu não... Ele também dizia uma coisa muito engraçada, é assim, até hoje não fui ao funeral de nenhum atleta, precisamente porque ele
que eles tirassem prazer daquilo, para, evidentemente, que aquilo tivesse uma continuidade, ou como agora se diz, houvesse sustentabilidade. E, portanto, eu creio que às vezes o pagamento é uma coisa lateral, mas o que nós queremos é que toda a gente se sinta bem, se sinta valorizada, e às vezes o pagamento, como foi a tua pergunta inicial, também faz parte da equação. E portanto, eu quero que as pessoas competentes sejam bem pagas, e as outras também, não tanto, como é evidente. Pedro Sequeira, agora voltando às perguntas difíceis, pronto, eu deixo sempre as perguntas difíceis para o Presidente da Confederação de Treinadores, por uma razão muito simples, porque a minha modalidade, posso dizer que 90% dos nossos treinadores de atletismo, já com formação e com formação com cédula IPDJ, que é aquela cédula obrigatória. Mesmo assim sofremos que alguns clubes ainda não têm essa formação, alguns clubes porque não têm gente voluntária para isso, e porque voluntário muitas vezes tem que investir na sua própria formação para ajudar o outro. Hoje já estamos muito melhor, já temos muito mais treinadores mais bem formados, mais bem preparados para acompanhar os nossos atletas, só que continuamos com um problema. Continuamos sem apostar no investimento do treinador. São poucos aqueles clubes que apostam no vencimento, na colaboração, porque a gente sabe que a realidade, 90% deles não ganham sequer para o combustível que têm que colocar no automóvel para ir aos treinos 3 vezes por semana. Existe algum pensamento na Confederação de Treinadores que apoie ou que vise apoiar alguma medida que tenham colocado ao Governo, neste caso ao Secretário de Estado e ao IPDJ, para dar mais apoio aos treinadores, porque para se ter créditos obrigatórios pelo IPDJ, que eu acho bem, porque devemos ter a formação, também os créditos são todos pagos. Se o treinador não recebe, continua a ser o treinador, aquele velho carola, que antigamente era só dirigente, agora temos dirigentes e temos treinadores carolas que pagam para dar atletismo. Temos alguma medida em curso, algum apelo ao Governo que possa, de alguma forma, incentivar aqui o apoio aos treinadores? Luís, obrigado pela pergunta. Essa, de facto, não é difícil. A resposta é longa, mas eu vou tentar encurtar. Para já dizer que o Luís foi muito generoso com os números, porque nós, quando apresentámos o nosso estudo da Confederação dos Treinadores na Assembleia da República em 2016, 96% dos treinadores em Portugal são em regime voluntariado, portanto não são 90%, são 96%, portanto a média de todas as modalidades. Portanto, naquela altura apenas 4% dos treinadores de todas as modalidades eram profissionais. O que devo dizer que é um bocadinho acima da média da União Europeia na altura, em que apenas 1% dos treinadores de todas as modalidades na Europa dedicavam-se exclusivamente ao treino com ordenado. Portanto, ao convencimento, se assim preferirem. Eu acho que esta resposta, e eu quando vi aqui o título do programa, nomeadamente a palavra do meio, que é a relevância social, tem tudo a ver com a pergunta que o Luís acabou de colocar. E vou dizer desta forma, e vou responder depois concretamente com aquilo que nós pedimos. Em primeiro lugar, é assim, na Europa, eu no mundo penso que os missionários ultrapassam a carreira de voluntariado dos treinadores, e portanto não tenho os dados do mundo. Mas a nível da Europa, os treinadores é a profissão que os anos de voluntariado é maior, porque nós temos, igual para chegar a Portugal, temos muitos jovens com aos 15 a 6 anos, são voluntários no ATL, enfim, umas festas esportivas, um local qualquer, são durante 2, 3 anos voluntários, e muito bem, ainda bem que o fazem, até porque lhes faz bem compreenderem como é que funciona, eu diria, o mundo mais real fora da escola, e depois vão à procura, através dos estudos ou de outra forma, da sua profissão. E, portanto, quando se fala no número muito grande de voluntários que há em Portugal ao nível dos jovens, é fugaz. Nós temos treinadores, que alguns estão aqui neste programa, que a maior parte da sua vida foram e são treinadores em regime de voluntariado.
o facto de serem, e eu concordo com um bocado com a resposta do Jorge, o facto de serem em regime de voluntariado não significa que esses treinadores ponham para segundo plano a sua atividade enquanto treinador. Eles não o fazem. Eles, se calhar, são de manhã, trabalham no McDonald's, ou à tarde, ou são professores, ou são músicos, ou têm outra profissão qualquer, e à noite ou à tarde, quando vão para o seu treino, têm uma dedicação absolutamente, eu diria, exclusiva ao processo de treino. E esse é que é o aspecto, e respondendo concretamente à pergunta, depois há mais 3 ou 4 coisas que eu estava a dizer. Esse processo é que nós temos tentado, junto da tutela, e eu não quero aqui focar apenas nesse Estado de Estado, porque eu represento a Confederação dos Treinadores, que não sou há tantos anos, estou no segundo mandato há 6 anos, já passei por 4 estágios de Estado, que nós temos tentado levar avante, que é que este reconhecimento seja dado. E nós precisamos, não é de uma lei da formação dos treinadores, essa está cá fora e muito bem, precisamos é um regime jurídico, portanto, precisamos de um chapéu, tal como existe um regime jurídico para as formações esportivas ou para o ensino superior, enfim, para o ensino básico e secundário, enfim, para as diversas áreas da sociedade, tem que haver um regime jurídico para os treinadores e que seja, e que promova a dedicação dos treinadores ao processo de treino. Porque, reparem uma coisa, e desculpa, estou a falar aqui para as pessoas que percebem tanto disto como eu. O tempo que um treinador necessita para ser bom treinador, já não digo para ser treinador de rendimento, para ser bom treinador, entre as horas que ele gasta para planear um treino por dia, já nem falo de 2 ou 3 treinos por dia, que é o que acontece em muitas áreas do atletismo, mas falando só, por exemplo, na formação, um treino por dia, as 2 horas que demora a planear, mais as 2 horas do treino, mais as 2 horas da reflexão, mais o tempo que vai ter que falar com os atletas hoje, com as novas tecnologias, com os pais, etc. O que acontece, porque eu já passei por isso, é que nós não dormimos. Para sermos profissionais, nós saímos do emprego e depois estamos a trabalhar se calhar até às 3, 4 da manhã e depois acordamos às 7 para irmos para o nosso emprego e naquele dia à noite voltamos a ser treinadores profissionais em regime de voluntariado. E não nos queixamos. E não nos queixamos. E esse é que eu acho que é o problema. Porque o que acontece, e foi a minha intervenção no início, quando falamos do reconhecimento social, o reconhecimento antes de ser legal, o legal ajuda, tem que ser a sociedade a dizer assim, pá, o treinador é uma pessoa importante. Eu costumo dizer, eu pago mais à minha empregada, cá em casa, que recebe 6 euros à hora, e a maior parte dos treinadores em Portugal nem chegam a receber 1 euro à hora. Eu até acho que pago mal a minha empregada. Portanto, a questão não é o que eu pago. Aqui a questão é que as pessoas não conseguem perceber o valor que o treinador queria. E o que eu tenho a certeza, e tenho esta convicção absoluta, é que os treinadores fossem profissionais, todos. E quando eu falo em profissionais, não estou a dizer eles ganharem todos 10 milhões de euros. Eu acho que isso deve ser para os treinadores que conseguem atingir o topo, tal como aos melhores cantores, tal como aos melhores atores. Portanto, eu acho que os melhores administradores, portanto, acho que quando chegam ao topo, recebem esses ordenados, e acho muito bem, e defendo qualquer treinador que receba isso. Agora, o treinador tem que receber um ordenado adaptado às horas que ele dedica. Isto porquê? Porque quanto mais horas ele puder dedicar ao treino, muito melhor ele vai ser enquanto treinador. E só que enquanto o dirigente, e aqui se o dirigente tem toda a culpa acrescido dos pais, então eu pago para a minha filha dançar, pago 22 euros por mês. Mas à explicadora pago isso à hora. Portanto, como é que aquela pessoa dessa vai viver de quê? Ou o meu filho contava no handball ou no futebol e pagava 15 euros. Aqueles treinadores vão viver de quê? Pois é, aqueles 15 euros não são todos para o treinador, porque depois é para pagar da luz, é para pagar da água, é para pagar, no caso do futebol, é que trata da rama, no caso do pavilhão, ao fuçário que está lá, e a luz que se funde, e no final o valor é residual para o treinador. E depois a seguir, não é? Porque no fundo, na formação, deposita-se lá os atletas e depois quer-se que os treinadores tenham paciência e que eduquem, e os treinadores fazem isso tudo. Eu já disse, e o Luís sabe, e já escrevi, eu tenho um enorme orgulho nos treinadores, porque é a classe em Portugal que menos reclama, está sempre disposto a trabalhar, a dar o máximo pelos seus praticantes.
E devo dizer que há muito poucas profissões, até pagas, que tenham pessoas tão dignas no exercício da sua profissão. E por isso é que, para mim, há treinadores que não gostam do título profissional de treinador de desporto, aquilo que o Luís chamava de cédula, tem lá o nome profissional, assim, não é profissional, porque o profissional não significa sempre receber dinheiro, o profissional é a atitude, e os nossos treinadores têm atitude profissional, são absolutamente profissionais no processo de treino. Temos dificuldades é que haja este reconhecimento. Quando se fala dos créditos, quando se fala da formação, Luís, ninguém reclama, porque o treinador que é treinador investe na sua formação, investe muito mais do que aquilo que é legal. Aliás, eu posso dizer, por conhecimento de causa, as únicas queixas que recebemos de treinadores é daqueles que de facto não gostam muito de ser treinadores. Eu chamaria outro nome, mas estamos num programa público e não vou chamar. Aqueles que são treinadores, que são 99%, nunca reclamam na confederação ou nas respectivas associações de treinadores pelos custos. Porquê? Porque eles são treinadores e desde não precisam que os obriguem a fazer os créditos, porque eles já fazem há imenso tempo. Aliás, as pessoas que estão aqui a assistir estão a ter a formação gratuita e não estão aqui a esta hora para estar a fazer outra coisa. Eu também tenho ali os meus filhos, estar ali com os meus filhos ou com a minha mulher e estou aqui. Porque esta é a característica dos treinadores. Mas é essa a verdade, e pegando nessa palavra profissional, e porque nós entendemos, porque também eu tive que investir nessa formação, também eu vim de atleta, e agora sendo dirigente, e deixei um pouco a parte do treino, a parte técnica de treino para trás, dizer que a Associação de Atletismo de Lisboa, do qual estamos a fazer aqui este programa, a Associação de Atletismo de Lisboa até dezembro vai ter 5 ações de formação. 5 ações de formação, de marcha, meio fundo, velocidade, lançamentos. A primeira está já aí à porta, já abriram as inscrições para as 2 primeiras. E por falar em pagar, e eu achar que a nossa modalidade os nossos treinadores já investem tanto na sua formação. A Associação de Lisboa teve esta iniciativa de criar estas formações com créditos e direcioná-las para a Federação para que elas pudessem ser efetivadas, mas depois lançámos outra pela Federação, que foi que os treinadores, ainda por cima, como é em Zoom, e eles precisam também, melhor, a modalidade precisa deles. A modalidade não pode estar sempre a exigir, também precisa de contribuir. E acho que esta é a altura, nesta altura em que estamos em confinamento, nesta altura em que há uma crise acentuada também por dificuldades financeiras nas pessoas, nós lançámos o apelo à Federação para que estas formações fossem gratuitas. Por isso, acho que os treinadores de atletismo devem inscrever-se nestas ações de formação que agora vão acontecer, porque a Federação aceitou o nosso apelo, aceitou a nossa argumentação e também vai nesse sentido de que as formações são gratuitas. E são gratuitas, e mesmo sendo gratuitas, não quer dizer que nós não tenhamos que ser profissionais até na aprendizagem. Não é assim, Jorge, nós devemos, e o Jorge que cria modelos de ensino para aprender a aprender, porque é preciso ensinar, mas também é preciso aprender a aprender. Quando nós temos estas oportunidades, devemos aceitá-las e, ao mesmo tempo, sermos profissionais. Tal como somos no terreno a ensinar, também devemos ser a aprender. Claro que sim, mas isso é qualquer coisa que vem quase do berço. O professor Pedro Sequeira disse uma coisa muito interessante, para além de outras, que foi o criar valor. O criar valor é realmente muito importante, porque às vezes temos aquela sensação de uma questão, digamos assim, mais de material, quer o filho seja engenheiro ou médico, outra coisa qualquer, mas eu, antes de tudo, quero que o meu filho seja, ou a minha filha, sejam felizes, sejam bons pais, bons mães, bons cidadãos, e é isso que na realidade o treinador traz, desde ter a idade. Porque há uma coisa que nós na educação falamos muito, que é um indivíduo ser emocionalmente apto. Ou seja, o que é isto? É saber identificar as suas emoções, que às vezes podem ser de alegria, mas também às vezes de grande frustração. E, por exemplo,
o conviver com derrotas e saber gerir isso vem completamente do atletismo, não é? E, portanto, cada vez que eu tenho derrotas, e todos temos, não é? De vez em quando venho desmoralizado, mas no outro dia é outro dia e com certeza que eu vou ganhar forças e aprendizagens também com os erros, ou seja, não desistir. E, portanto, isto de ser emocionalmente, eu identificar essas emoções, como eu estava a dizer, e depois saber geri-las, ou seja, conseguir vencer o medo, mas isto sempre, e acho que dos treinadores vem muito desta parte. Ou seja, eu respeitar os outros, saber trabalhar em equipa, acreditar nas minhas possibilidades, mas, sobretudo, digamos, ter aquele espírito de longo prazo em que eu tenho, digamos, um projeto de vida e, digamos, vou pugnar por qualquer coisa em que a vida não vale tudo, ok? Ou seja, eu para ganhar, gosto de ganhar, evidentemente, mas, sobretudo, o confronto é comigo próprio. Ou seja, eu quero fazer melhor do que fiz até aqui. Ou seja, não tem que haver necessariamente o outro. E é isso um bocadinho que nós, às vezes, que eu passo, porque eu lido muito com alunos com dificuldades. Ou seja, maus alunos, como eu próprio fui. E tenho corrido aí aqui o país. Há pouco, quando ouvia falar na Figueira da Foz, lembro de Buarcos, e eu penso que era às caras direitas, salvo erro, o teatro, daqui a pouco o professor já nos vai dizer se era essa, mas, portanto, são pessoas que não se conformam às vezes com os maus resultados, tenho a impressão que está a haver aqui uma revolução, não sei exatamente onde, mas que são coisas muito interessantes e, portanto, eu acho que este espírito comunitário, porque um treinador, quer dizer, para além do tempo que perde, porque evidentemente a profissão dele principal às vezes não é aquela, os fins de semana ficam praticamente todos sacrificados, porque vão com os miúdos para aqui, para acolá, mas há uma parte da motivação, há bocado falei em duas delas, motivação intrínseca e extrínseca, mas há uma motivação que é a motivação transcendental, ou seja, que tem muito a ver quando eu faço voluntariado, não me dou nada, mas eu tenho muito prazer em fazer aquilo, porque acho que estou a alterar qualquer coisa. E sobretudo o que eu acho que acontece com esses treinadores, que às vezes não ganham nada, e ouvimos aqui falar num número de 96%, que nos deve deixar a pensar, eu acho que o que traz para ele é porque ali valorizam-no. E às vezes nas nossas profissões, não direi que é o meu caso, mas se calhar em muitas, às vezes não valorizamos. Às vezes há professores de ensino secundário, por exemplo, que se sentem desvalorizados. Quer dizer, que às vezes têm alguma frustração com a sua profissão e não devia ser assim. E, portanto, nós devemos respeitar todas as profissões, dependemos todos uns dos outros e aí eu acho que os treinadores desde tenra idade passam aos miúdos, sobretudo, digamos, aqueles que, digamos, mais do que formar um miúdo, mais do que o esticar, que às vezes a corda até parte, mas preocupam-se primeiro em formar o ser humano e depois sim o atleta. Luís, acho que não se está a ouvir o som. Luís, depois não estamos a ouvir, Luís. Exatamente, espera, agora sim. Fui eu que desliguei o som. Por falar em aprender e pegando em ti, João, não basta adquirir sabedoria, é preciso saber usá-la. Tu que tiveste tantos atletas olímpicos, a verdade é que tu aprendes com eles, porque é preciso, para ser bom e para se ter sabedoria, é preciso ter-se muita experiência. Diz-me, sentes que os teus atletas estão motivados para aprender e para de alguma forma, porque nós sabemos que de um grupo de atletas, muitos querem ser bons atletas, mas ou porque não têm capacidade, ou porque não têm vontade, ou porque simplesmente não querem aprender. Sentes que é preciso saber-se aprender também enquanto atleta para tu transmitires toda a tua mensagem? Estás a falar de uma área, que é a área do conhecimento, da aprendizagem, do conhecimento, e eu respondo aqui a dois níveis diferentes. Por um lado, o conhecimento é fundamental num treinador. E um treinador, eu encaro a profissão do treinador como alguém que tem a capacidade, se quiser, se esforçar, tem a capacidade de ajudar os seus atletas a alcançarem os seus sonhos.
Agora, para isso, é preciso que esses sonhos se baseiem em algo de realidade. Os atletas não podem ter, também, sonhos desmedidos, também faz parte do treinador, definir, ajudar os atletas a definir os seus objetivos, porque se o atleta tem sonhos em que estão completamente para além do seu potencial, vai acumulando frustrações contínuas ao longo da vida. Portanto, o treinador é alguém que pode ajudar os seus atletas a cumprir sonhos. E isto põe-nos a nós uma responsabilidade tremenda, porque se há jovens que põem nas nossas mãos todo o seu potencial e toda a sua ambição e todos os seus sonhos, então nós temos que merecer essa confiança. E para merecermos essa confiança, há pouco já se falou nisto e muito bem, os treinadores não se queixam dos cursos, de pagarem 10 ou 15 ou 20 euros para fazer os seus créditos, os seus cursos. Se queixam, é muitas vezes da falta de oportunidades de formação. Eu não tenho problemas nenhuns em pagar para ter uma boa formação. E neste momento, cada vez mais, e então estas plataformas online cada vez mais permitem uma formação mais abrangente e com menos custos. Mas é responsabilidade dos treinadores formarem-se, melhorarem os seus conhecimentos, porque só assim podem depois estar ao nível, à altura da responsabilidade, que é conseguirem levar os jovens que treinam para potenciar todas as suas capacidades. Mas, por outro lado, gostava de dizer aqui também uma frase do Manuel Sérgio, do professor Manuel Sérgio, que foi meu professor no antigo ISEF, agora já é FMH, na altura era o ISEF, foi meu professor logo no primeiro ano e marcou-me muito por ter um pensamento em relação ao desporto, ao treino e à educação física que eu não estava habituado e que nunca tinha ouvido e nunca tinha encarado. E uma das frases que ele diz e que eu não me esqueço é esta: o que triunfa no treinador é muito mais o homem do que o conhecimento. Ou seja, para lá da importância que eu acho imensa, que é o treinador ter conhecimento, mais importante ainda do que isso é o homem, ou seja, é a sua componente mais a nível das emoções, da atitude dos atletas, de ser o tal amigo, entre aspas, dos atletas, de estar presente nos bons e nos maus momentos, e de ser alguém em que os atletas confiam plenamente, e isso acaba por ser muitas vezes mais importante do que os conhecimentos. Por isso é que nós vimos que muitas vezes há treinadores que têm sucesso no terreno, que conseguem resultados e que não são os melhores oradores, não são doutorados, não são licenciados, mas têm os conhecimentos da prática, logicamente têm que ter muitos conhecimentos, mas conseguem ter esse aspecto, esse elemento da humanidade que faz um grande treinador, que faz a diferença. Por outro lado, o outro caminho da resposta é este. É se os atletas estão aptos para aprender. Se não estiverem, não têm hipótese de progredir. Há uma frase que se costuma dizer e que se calhar as pessoas interpretam mal. Quando temos um jovem com grande talento, às vezes costuma-se dizer assim: se for humilde, vai longe. Se mantiver a humildade, vai longe. E muitas vezes as pessoas interpretam esse conceito, essa frase, como se o atleta, se for um pouco mais arrogante ou exibicionista, não tem hipótese de ser um grande atleta. Isso não faz qualquer sentido. Nós vimos os melhores atletas do mundo, os americanos, o Bolt, e são extremamente arrogantes, são extremamente convencidos, vaidosos, confiantes em si próprios. Portanto, a humildade não é esse nível. Onde eu acho que essa humildade é fundamental é perante o treino, perante o treinador e perante a evolução. Quando o atleta acha que já sabe tudo, quando o atleta acha que já não tem nada a aprender com o treinador, já não tem nada para evoluir, aí vai estagnar completamente. Portanto, o atleta, mesmo quando consegue recordes, quando consegue vitórias, quando consegue títulos, quando consegue fazer mínimos para as grandes competições, quando consegue medalhas, no treino seguinte tem que estar ali outra vez humilde, perante o treino, perante o seu treinador, para voltar a aprender. Só melhora quem acha, só corrige um erro técnico, quem acha que tem esse erro.
Se o atleta não perceber que tem esse erro, se achar que está bem, vai ser impossível corrigir esse erro. Essa humildade é fundamental em todos os atletas. E os melhores atletas que eu treinei, e uma das coisas que eu mais me orgulho como treinador, talvez é que mais me orgulho como treinador, mais que qualquer vitória, qualquer recorde nacional, qualquer ida aos Jogos Olímpicos, é ter atletas que começaram a treinar comigo aos 13, 14, 15 anos e que deixaram de treinar comigo aos 30 e tal anos. Muitas vezes tenho que ser eu quase a obrigá-los a desistir do atletismo, porque há malta que às Já não vezes... tens tempo. Porque às vezes há malta que já não percebeu que acabou a carreira. Mas o facto deles, aos 30 e tal anos, continuarem com objetivos, continuarem motivados, continuarem a querer aprender em cada treino e continuarem com essa tal humildade perante o treino, perante o seu treinador, isso é o que me faz sentir que fiz um bom trabalho, porque fiz com que eles gostassem da modalidade, independentemente do seu nível, porque há atletas melhores e há atletas piores. E isso é que me faz muitas vezes ter consciência do dever cumprido e dá-me satisfação desta profissão que eu escolhi. Mas essa aprendizagem, seja da parte do treinador, seja da parte do atleta, é fundamental, e sem isso não há evolução, não há progresso. Olha, o nosso amigo Miguel Lucas, treinador do atleta Carlos Calado, atleta individual, diz que o maior talento do atleta é ser treinável. Exatamente, ou seja, ainda há pouco falámos, Miguel, eu vi que apareceste só agora, mas já falámos em off em ti, quando estávamos aqui a falar, porque um dos meus próximos programas aqui na Associação de Atletismo de Lisboa é sobre os aspectos motivacionais e o que é que leva o atleta a ser motivado e a forma que o treinador o pode motivar para ser melhor atleta. E por pegar em tempo de 30 anos, eu próprio tive com o professor Fonseca Costa durante 20 anos, vou lançar ali uma pergunta ali ao Fonseca Antunes. Fonseca Antunes, eu tenho aqui uma frase que eu escrevi enquanto estava a preparar aqui esta nossa reunião, porque o Pedro Sequeira diz que as perguntas são todas difíceis para ele, e eu agora vou fazer aqui uma ao professor Fonseca Antunes, que também já treina há 30 anos, no mínimo. Fazer atletas à pressa. Será que o atleta neste momento tem tempo para aprender e o treinador tem tempo para formar este atleta? Será que o treinador muitas das vezes não corre devido à pressão demasiado, não quer fazer o atleta demasiado rápido? A pergunta é mesmo essa. Estamos a fazer atletas à pressa? Eu, antes de responder a esta, ainda dava um toquezinho, um esclarecimento na minha anterior intervenção. E aqui é o seguinte: o clube do qual eu dei o exemplo, a noção que deve ficar nesta mesa, neste painel, é que nós não vemos o atleta como fonte de receita para o projeto. O clube procura apoios externos que satisfaçam as necessidades do mesmo. Atenção, eu não disse que Sim. era uma parreirinha tudo de borla. Não. Procura ter outras fontes. Pronto. Ok. Fazer atletas à pressa. Ora bem, nós rapidamente, e até por perguntas tão simples, como é que são os pais, conhecer os pais, nós vamos tendo uma noção do que é que temos nas mãos, não é? E muitas vezes nas mãos temos efetivamente um jovem que vai brilhar nos escalões mais jovens, porque tem um desenvolvimento propício a que isso aconteça, e que depois, com o decorrer do seu crescimento, pelo menos de bilhete de identidade, de idade, não irá acontecer. Portanto, por vezes temos atletas que realmente, pronto, é aquilo e é aquilo mesmo. Agora, o restante, ora bem, um pouco como disse o João Abrantes, meu colega de curso, e em algumas disciplinas de turma também. Eu também ainda tenho todo o prazer de dizer que o meu primeiro atleta a ser campeão nacional chama-se Jorge Santos, tem 52 anos, é licenciado em Educação Física como eu, ainda treina comigo sob a minha orientação. Ponto. Isto para já não falar de outros exemplos de ex-alunos que já dentro dos 40 anos, que ainda continuam a pulular ali naquele universo do treino. Atenção que eu não tenho uma pista, eu treino no areal de uma praia, utilizo uns campos de futebol sintético, utilizo a via pública, só há muito pouco tempo é que fiz uma
um projeto de pista, portanto tem que haver um bocadinho, há o atletismo, há o desejo de competir, mas também há aquele espaço-tempo de convívio, de confraternização, de troca de impressões. Portanto, é um espaço efetivo, é um espaço-tempo que é importante para esta gente, e é sinal de que o projeto tem mais do que resultados, não visa só resultados, tem muita coisa acessória e paralela. Eu deixaria aqui um exemplo. Eu sou professor numa escola que tem, neste momento, 210 alunos, mas nos últimos 8 anos nunca chegou aos 300 alunos. Nos últimos 8 anos foi esta escola, reparem que é mini escola, foi campeã regional de juvenis na zona centro do país 6 vezes. Aparecem miúdos efetivamente interessantes, se calhar não tem muita concorrência de outras modalidades. Vou-os fazendo devagarinho, às vezes não há tradições desportivas atrás, nos familiares mais velhos, e tem que ser um trabalhito feito com algum jeito e também com algum cuidado. 2 dos alunos deste projeto, deste grupo equipa, nestes últimos 8 anos, foram 6 os diferentes que foram campeonatos da Europa ou do mundo, desta mini-escola. 2 deles são mesmo oriundos da Vila de Alhadas. A Vila de Alhadas tem 750 anos de Carta de Foral, e o Presidente da Junta quis associar-se à ida do primeiro deles a um campeonato da Europa. E então atribuiu um subsídio para os meninos gastarem qualquer coisa, porque azar, estes 2 miúdos eram extremamente pobres, extremamente difíceis. Eu fui nomeado tutor deles na escola, para além de treinador, professor de educação física, era o tutor. Vejam bem, a carga de trabalhos. E o Presidente da Junta deu-se ao trabalho, mais as 2 secretárias, no fim de semana ir à procura, nos anais históricos da Vila de Alhadas, de outros internacionais que tinha havido nestes 750 anos, e não encontrou nenhum. Portanto, vamos fazendo atletas com tempo, respeitando as velocidades que eles próprios têm. Ainda ontem no treino de desporto escolar da escola apareceram 3 meninas que nem sequer tinham papel preenchido porque foram à experiência para ver se continuavam ou não. Tenho ali um cão a fazer barulho. E para já disseram que ficavam. Portanto, é uma gestão muito especial e muito particular. Vou passar aqui ao Jorge. Jorge, muito por causa do Cléo. Era para o Jorge, enquanto praticante veterano de atletismo, sentes a necessidade de ter um treinador que te acompanhe? Procuras um treinador ou simplesmente na tua idade não sentes a necessidade de ter um treinador a acompanhar-te? Pois eu sou autodidata, enfim, ainda me lembro dos treinos que tinha no Benfica quando era miúdo e vou seguindo aquilo, ou seja, não há ali para mim, aquilo é para eu me divertir, não é? Apesar de eu fazer praticamente todos os dias e nesta altura, enfim, até estou com uma pequena lesão por causa disso, provavelmente se calhar estou a ultrapassar alguns limites, mas é uma coisa mesmo de mim para mim, portanto é uma altura do dia em que eu estou sozinho, estou comigo. E, entretanto, eu mudei de casa há 3 anos e no sítio onde estou, que é próximo aqui da Malveira, é uma povoação chamada Gradil. Isto é muito aos altos e baixos, não é? O que implica que o treino seja mais complicado, porque nunca tenho assim um terreno plano. Mas, por exemplo, às vezes passa-me pela cabeça, por exemplo, ir para a pista, fazer séries, mas acabo por fazer uma espécie de fartlek e coisas assim. Eu tenho estado federado num clube de Abrantes, que tem um dirigente que foi o aluno, apesar dele ser mais velho que eu, que é o Carlos Alfaiate, que ambos
eu e o Luís conhecemos, e foi ele, enfim, que me desafiou, porque é que não me inscrevia lá. Claro que aquilo fica a 150 km da minha casa e, portanto, apesar deles terem uma pista de tartan, eu acabo por não ir lá muitas vezes. Mas agora tivemos no estádio universitário, naquela excelente organização dos campeonatos de veteranos, e foi para mim um gosto pontuar para a equipa. Participámos numa estafeta de 4 por 100 metros, eu nunca fiz, enfim, estafeta de 100 metros, nem distâncias tão curtas, mas acabámos por ser, imagine-se, campeões regionais de Santarém, porque a equipa é do distrito de Santarém. E, portanto, isto dá-me uma grande alegria. Também gosto de passar isto, tenho um filho mais velho a quem passei isto, ainda hoje ele corre, acho que faz muito parte da formação dele, e isto acho que continua a ser uma forma de eu me acalmar do meu controle emocional, e sinto-me mais bem disposto quando corro do que quando não corro. Houve aqui uma coisa que se disse, e eu concordo absolutamente, que disse o professor Abrantes, João Abrantes, e eu acho isto não propriamente por ter estudado e ter lido artigos, mas pela experiência que tenho de vida. Sim, senhor, a humildade é realmente nos treinos, porque aqueles atletas que eu às vezes vejo, ou mesmo pessoas no mundo em geral, a pedirem quase desculpa de terem nascido, com pouca autoconfiança, realmente essa humildade não leva a nada. E na realidade nós temos que ser pessoas que acreditamos nas nossas possibilidades. E sobretudo, como eu tenho vindo a dizer, e eu gosto de tocar nessa tecla, sobretudo não desistimos. E é isso que nós temos que passar, e acho que os treinadores passam muito isso, e por isso acho que este debate sobre a figura do treinador, que marcou completamente a minha vida, eu aliás, enfim, quando estávamos a preparar isto, e falei com o Luís, falei-lhe de 2 treinadores que tive no Benfica, o Araújo e o Assis, e um deles tinha estado nos Jogos Olímpicos, na maratona. Era uma pessoa, nunca lhe perguntei, mas provavelmente não tinha estudos, mas como ser humano era extraordinário, e passou-me uma série de coisas que ainda hoje eu acho que são mais importantes do que se calhar alguns dos professores que tive no liceu não me compreenderam assim tanto. Na realidade, o treinador, só para concluir, na realidade, dentro do treinador, para além de toda a parte técnica, que evidentemente, e do conhecimento, que é muito importante, sem isso nada se faz, mas há uma parte que mete, eu diria, um conjunto multifacetado de competências, não só a nível da psicologia, como eu tenho vindo a dizer, mas, sobretudo, o criar empatia e, sobretudo, transmitir essa motivação. Houve aqui o Vigo Braz diz que os treinadores mais valiosos são recrutados nos bairros para as corridas das localidades, para as verbas, e depois também acrescenta que mata os miúdos nas corridas de estrada. Evidentemente, quando nós temos treinadores que realmente não são verdadeiros profissionais, isto pode acontecer. Eu também quero deixar aqui só uma palavra de apoio para esses treinadores que treinam meninos na estrada, só pela seguinte razão, porque as nossas bandeiras do Carlos, da Rosa, da Fernanda, do Leitão, elas também vêm do António Pinto, as nossas bandeiras do meio fundo, que abrange o Paulo Guerra, que abrange o Rui Silva, elas vieram praticamente todas a estrada. E eu próprio comecei a correr na estrada e fui campeão nacional de várias distâncias até chegar à maratona, e fui olímpico também, e passei pela estrada e ninguém me matou. Porque, de alguma forma, quando cheguei à hora certa, tive a orientação. Tanto faz ser na estrada, como no corta-mato, como na pista. O importante é darmos de caras com alguém que nos ajuda a levar para o local certo. Temos bons, temos menos bons, mas acima de tudo o que nós queremos ter é profissionais de atletismo. E por queremos ter profissionais de atletismo, agora esta pergunta vai doer um bocado. E vai doer um bocado porque a realidade do nosso país também, e as nossas mentalidades também têm alguma dificuldade em aceitar isto. Por uma razão muito simples. Eu olho para o atletismo e vejo também o seguinte, e vou fazer esta pergunta ao João, porque
nós temos treinadores que ultrapassam os limites e pegando aqui alguns que matam literalmente os atletas e até esta palavra de matar fica aqui um bocado mal, mas que de alguma forma limitam o futuro de alguns atletas. Mas os nossos atletas, os nossos treinadores estão mentalmente preparados para encontrar um menino, um grande valor e olhar, sentirem, os nossos treinadores, será que eles são capazes de sentir das suas limitações e ter a capacidade e a humildade de entregar esse atleta, esse valor que eles encontraram a um treinador com mais formação, a um treinador que tenha uma melhor estrutura? Será que os nossos treinadores estão preparados para isto? Porque nós vimos muitas vezes os clubes dizer, veio o Benfica, veio o Sporting roubar atletas. Muitas das vezes ouvimos dizer, veio o fulano tal roubar um atleta, eu é que o encontrei, eu é que o fiz. Mas, na verdade, nós também sabemos que alguns treinadores não têm essa estrutura de acompanhamento dos atletas. Porque não basta ser só aquela pessoa boa, não basta ser só aquela pessoa porreira. É preciso também que ele tenha conhecimento e formação e isso leva-lhe a ter capacidade de visão no sentido de orientar o atleta para o melhor caminho. Acha que isso é uma tarefa fácil nos nossos treinadores? Ou, João, tu que és a pessoa entre nós todos aqui, se calhar que mais lida com treinadores, porque és técnico nacional, ajuda. Luís, tu ao fim e ao cabo fizeste-me duas perguntas. Ou três. Duas que eu identifiquei duas. Uma, essa última, se a maioria dos nossos treinadores que descobrem os atletas têm essa capacidade de, a certo momento, passá-los para um treinador que acha que está mais apto para os levar a atingir o seu potencial. E a outra, se muitos dos treinadores não andarão, entre aspas, logicamente, a matar os seus atletas. E a minha resposta a ambas não será a mais politicamente correta, penso eu, e é a seguinte: em relação aos treinadores matarem os atletas, eu penso que há aqui um grande equívoco e que neste momento até já pode estar a ter uma consequência ao contrário do que se pretende. Há um conceito conhecido por especialização precoce que diz o seguinte: se um atleta cedo demais for sujeito a determinadas cargas de treino excessivas para o seu estado de desenvolvimento, para as suas características de crescimento e de maturação, e se não tiver nem idades onde há as chamadas janelas de oportunidade, que são períodos ótimos para o desenvolvimento de determinadas capacidades físicas, nomeadamente da velocidade, da força rápida e da coordenação motora, em que as janelas de oportunidade acontecem muito cedo. Se nessas alturas não forem dados os estímulos corretos, esse atleta, com uma carga desadequada e, por outro lado, não tendo os estímulos corretos em cada idade, nunca iria atingir o seu potencial máximo. Este conceito da especialização precoce, hoje em dia já começa a ser contestado. Ou seja, não há quem trouxe esse conceito e quem trouxe o conceito da organização da carreira do atleta a longo prazo foi o Istvan Bailey, e ele próprio já reconheceu em artigos posteriores que não tem evidências científicas que defendam essa tese. No nosso país, e até um bocadinho por causa do que acontecia nas provas de estrada, e o Miguel Lucas e também o próprio Luís Jus já disseram que a grande maioria dos nossos atletas vieram da estrada e que a estrada nunca matou ninguém, mas nós também sabemos que muitas vezes há atletas que começam na estrada e acabam na estrada sem nunca terem passado pela pista e sem nunca terem conhecido uma carreira de sucesso, e nós não sabíamos se eles poderiam ter sido ou não bons atletas. E penso que isso fez, alguns exageros que se cometeram a esse nível, fez com que muitos dos nossos formadores pegassem nesse conceito da especialização precoce e o assinassem quase como um papão em todas as ações de formação e cursos de treinadores. O que aconteceu foi que a grande maioria dos treinadores é responsável. Ninguém quer matar os atletas, nem que seja apenas entre aspas. Todos têm a preocupação com os seus próprios atletas, e às tantas, a grande maioria, muitos dos treinadores, começaram então a ter receio de que a sua carga de treino fosse demasiado excessiva para
poder interromper uma evolução normal dos atletas. E eu penso que neste momento, apesar de se calhar ainda haver alguns treinadores que podem pecar por excesso de treino, penso que a maioria, quando peca, é por defeito. Ou seja, o que eu sinto nas concentrações de jovens no meu setor da velocidade e barreiras é que os principais problemas não estão ligados ao excesso de treino, não estão ligados a cargas de treino demasiado puxadas para os atletas. Os principais problemas estão exatamente ao contrário. Eu identifico que muitos dos nossos atletas jovens, mesmo que tenham bons resultados, têm um déficit muito grande de condição física geral, de coordenação e principalmente de treinabilidade, de capacidade de treino, que é dada exatamente por uma boa condição física geral, por um bom reforço muscular. E se o atleta não tiver também as cargas de treino adequadas, também pecar por defeito, ele, numa etapa de transição, que é uma etapa que acontece na idade de júnior, na passagem de júnior para sénior, pode ficar muito aquém dos resultados que poderia atingir. Só para terem uma noção mais precisa da importância dos resultados nos escalões de júniores, eu posso lhes dizer o seguinte: nós tivemos, eu não sei se vai ser exato, porque vou citar de cabeça, mas penso que vai ser bem aproximado. Desde que há campeonatos do mundo de júniores, nós tivemos, penso que 135 atletas que participaram em campeonatos do mundo de júniores. Desses atletas, a percentagem que conseguiram ir aos Jogos Olímpicos é cerca de 20 e tal, 30%. Penso que 25 ou 26%. Mas se nós formos ver os atletas que nesses campeonatos do mundo de júniores não conseguiram ficar nos 16 primeiros, ou seja, que não tiveram sucesso nesses mundiais de júniores, essa percentagem dos atletas olímpicos desce para menos de 10%. E se, pelo contrário, formos ver os atletas que foram à meia-final, a percentagem sobe para cerca de 40 e tal, 50%. E os que foram finalistas em mundiais de júniores, a percentagem dos que foram olímpicos sobe para mais de 70%. Ou seja, o sucesso desportivo na idade júnior conseguido não à custa de uma especialização precoce, mas conseguido à custa de um aumento progressivo e lógico da carga de treino adaptada às características de cada fase da maturação e de crescimento do jovem, é fundamental para o sucesso desportivo no futuro. Portanto, nós não temos que andar por todas as provas como se fossem feiras a exibir a qualidade dos nossos atletas infantis e iniciados para ganharem as provas todas e para mostrar que nós somos grandes treinadores. Não temos que fazer isso, mas também não temos que estar com atletas júniores ainda a protegê-los do excesso de treino, atletas que nunca entraram no ginásio, que nunca fizeram, que ainda não treinam sequer uma vez por dia, todos os dias da semana. Isso prejudica-os tanto uma coisa como outra. Essa é a resposta a uma pergunta. Se todos os treinadores portugueses, agora vou ser mais rápido, que agora demorei-me um bocadinho, se todos os treinadores portugueses, independentemente do seu nível de treinador e dos seus conhecimentos, estão prontos psicologicamente, emocionalmente, para darem os seus atletas quando acham que atingiram o seu limite como treinador, a resposta, obviamente, é não. Mas também é não, porque esses treinadores, como foi dito aqui muito bem, são carolas, não são profissionais, não são pagos ao nível daquilo que dão ao treino e que dão aos seus atletas e aos seus clubes. E então, na cabeça deles, no seu íntimo, aquilo que um dia vai fazer com que tenha compensado é descobrirem um grande talento e levá-lo até ao mais alto nível. E quando o descobrem, está aí aquilo por que lutaram. Portanto, é muito difícil alguém que nunca foi pago por isso. Alguém que viveu uma vida inteira à espera que um dia lhe aparecesse o talento. Quando ele aparece, ir agarrar nele e quando ele chega, por exemplo, a juvenil, dá-lo a um treinador que já tem mais experiência. É quase desumano pedir isso aos nossos treinadores carolas que trabalham por todo o país em pequenos clubes e em grandes dificuldades. Portanto, a resposta é não. Agora, se eu entendo isso, entendo perfeitamente. Se calhar era o que eu faria. Aliás, ó Luís, até te digo mais, foi o que eu fiz quando era mais novo. Não sei se tu te lembras, deves-te lembrar, na altura eras atleta, eu comecei como treinador a treinar o meu irmão. Sim, lembro bem. Eu era atleta, treinava-me a mim próprio, tinha 23 anos, e o meu grande objetivo era baixar dos 50 segundos aos 400 metros, nunca tinha baixado, já tinha feito 3 vezes 50.1, nunca tinha baixado. E o meu irmão, que era juvenil, à segunda prova, 400 que fez 48,7. Bateu o recorde nacional de juvenis. Eu aí ia correr a seguir, estávamos no Estádio Nacional, lá na pista principal,
ele correu na penúltima série e eu ia correr na última série. Pá, eu aí tomei duas decisões. Primeiro, ia baixar dos 50 segundos nem que morresse ali na pista. Fiz 49,2. Segundo, nunca mais na vida ia fazer uma prova, ia tornar-me treinador do meu irmão, que era muito melhor que eu. Ele foi evoluindo, foi vice-campeão da Europa de Júniores e, na altura, foi convidado para treinar tanto com o professor Fonseca Costa, mais para os 800, como com o professor Jorge Proença, mais para os 400. Que eram os dois melhores treinadores, um do meio fundo curto e outro dos 400 metros de altura. E eu, na altura, também podia ter tido essa coisa. Olha, eles são melhores que eu e eram muito melhores, muito mais experiência, vou dar o meu atleta. Não o fiz. O que eu prometi ao meu irmão na altura foi, eu vou estudar o mais possível, vou aprender o mais possível. E tu, quando sentiste que não estás a evoluir, estás à vontade para te ir embora. E eu, na altura, o que fiz foi isso. Dediquei-me, com tudo o que tinha, à aprendizagem o melhor possível e desde aí nunca mais parei de tentar aprender para não defraudar as expectativas dos atletas que treino. Olha, deixa que te diga que as nossas formações de quinta-feira, os nossos encontros de quinta-feira são sempre úteis por causa disto mesmo. Porque de um momento para o outro sai um momento. E acho que apesar de tudo o que Fonseca Antunes disse, do Pedro Sequeira, do Jorge, evidentemente, na parte de treinador, da parte de quem nos está a ouvir, e já vi vários como o Luís Domingos, como o Zé Henriques, como o Pedro Pessoa, vi também o Miguel Lucas, todos também conhecemos, e aqui outro supra-sumo do nosso atletismo, que eu considero assim, em fisiologia de esforço, o Orlando Fernandes, que também nos acompanha, a dizer que se eu até agora resumisse o papel de treinador, resumia aquilo que tu acabaste de dizer, que é, depois de te aparecer um talento na mão, tiveste que aprender e tiveste que esforçar para poderes acompanhar o teu mão. E não há, acho que este momento identifica bem o que é também outra vertente do treinador, que é ter que aprender e evoluir com o atleta que temos à nossa frente, porque nós não vamos só ensinar, muitas vezes aprendemos também com eles. Estamos a chegar ao nosso fim, faltam-nos 9 minutos, e como nós sabemos que todos nós chegamos à hora e contando por dizer que isto depois é como as cerejas, de um momento para o outro, andamos aqui a jogar de um lado para o outro com as palavras e vai terminar o tempo. Nesse sentido, vou dar como sempre aqui a ronda final a todos. Vou terminar com o Pedro Sequeira, que é o nosso presidente da Confederação de Treinadores Nacionais. Vou começar com o Jorge. Jorge, aqui 1 minutinho e meio para acrescentares conteúdos àquilo que nos transmitiste até agora. Bem, eu vim aqui mais na qualidade de aprender e portanto, agradeço que não me teres feito perguntas difíceis, porque eu acho que realmente foi isso que aconteceu. Tínhamos aqui os outros oradores para isso. Foi um gosto ter estado aqui, realmente aprendi bastante. Trouxe aqui o testemunho, obrigado por me convidares, apesar de eu não ser treinador, nem ter treinador, como eu há bocado acabei por confessar, mas o atletismo realmente foi a base da minha vida, acho que teve muito na minha formação como homem, como ser humano, e naquela coisa que todos nós temos de nos aperfeiçoarmos, há quem chame procurar a luz, outra coisa qualquer, mas na realidade aquilo que eu tenho passado nas minhas conferências, jobs, etc., os projetos de fomento daquilo que nós chamamos o sucesso educativo e, digamos, procurar que os jovens não abandonem precocemente a escola, uma das coisas que eu realmente aconselho sempre é o atletismo, não é? E o atletismo, enfim, tem muitas modalidades, evidentemente, mas eu acho que as aprendizagens que daí saem são muito relevantes e por isso eu estou grato ao atletismo e, claro, a toda esta nossa família que às vezes se desentende por uma coisa ou outra, mas é natural, mas há uma coisa que nos une, que é esta vontade de nos superarmos e de fazer deste mundo algo melhor. Obrigado, Luís, e obrigado à Associação do Atletismo de Lisboa. Professora Fonseca Antunes, pertencendo também aqui à Associação de Treinadores de Atletismo,
tem aqui este minuto e meio, sensivelmente 2 minutos, para que de alguma forma nos aconchegue com mais umas palavras sábias aí vindo da Figueira da Foz. A propósito da ATAP, não. A propósito do atletismo no geral, ora bem, completando as palavras do orador que falou antes de mim, eu diria, pronto, o atletismo como escola de vida, há muito conhecimento no nosso país, penso que ele pode fluir melhor, mais facilmente, e de certo modo é esse o meu desafio neste momento que abracei também a direção do projeto da ATAP para o quadriênio 2020-2024. Porque ao fim e ao cabo é isso mesmo, portanto, nós temos, em termos da ATAP, definimos bem, da Associação de Treinadores de Atletismo de Portugal, definimos 3 grandes universos onde vamos atuar. O universo óbvio ao qual nós pertencemos, os treinadores de atletismo com as suas cédulas e ativos. Depois um desafio que é onde está um professor de educação física, está um potencial treinador deste motivado e formado. Portanto, vamos levar a formação também a este universo que é bastante vasto e que precisa de formação específica. E temos uma terceira grande esfera que vamos tentar também intervir, que é junto dos estudantes de cursos superiores de educação física, quer do atletismo, quer de outras vertentes, outras variantes. Portanto, exatamente levando esta noção, estamos aqui para ensinar, é preciso há muito conhecimento, é preciso pô-lo a fluir. Terminei no sábado passado uma ação de formação no âmbito da formação de professores. Como membro da ATAP, vamos ter neste fim de semana uma gala de reconhecimento de trabalho, quer do ano, quer de carreira, dos treinadores portugueses, e simultaneamente vai decorrer um seminário. Portanto, estão a ver, há um conjunto de esferas que nós consideramos que podemos ajudar e que no final o produto seja que realmente esta noção, contrariar esta noção de conhecimentos guardados, né, em arcas nos cantos escuros do sótão. Vamos pôr tudo ao ar. Ora, vamos tentar. João, agora depois de Fonseca, também tu pertencente à Associação de Treinadores, também tu envolvido neste sábado, e tenho a certeza que tu falas, tu motivas qualquer pessoa ao ouvir-te, és um sábio nas palavras, também é sábio a motivar. João, ajuda-nos aqui com mais uma experiênciazinha para terminar isso, destas rápidas que tu tens assim do episódio, que nos ponha aqui a rir. Diz-me só, qual o atleta que mais sem encontrar o Termão está fora de questão. Eu tive o privilégio de poder acompanhá-lo durante esses treinos, eu do lado do Fonseca e ele do teu lado. Qual foi o treinador que mais assim te empolgou a treinar? O treinador que eu mais aprendi... Olha que isto conta para os teus 2 minutos, hein? Está bem, eu tive muita sorte, Luís, tive muita sorte porque cresci como treinador de uma geração de grandes treinadores. Tive o Fonseca e Costa na área do meio fundo curto. Muitas das coisas que o Fonseca e Costa dizia, eu só mais tarde é que me apercebi da importância que tinham e da verdade que tinham. Tive também o Jorge Proença na área da velocidade, e que foi também meu professor no ISEF e que me ensinou imenso. E convivi desde o primeiro dia em que apareci no Benfica, convivi com um grande treinador, que infelizmente neste momento está fora do atletismo, que é o José Carvalho, que também era mais novo do que o Fonseca e Costa e do que o Proença, portanto eu os outros tratava por professor, o José Carvalho tratava por tu, portanto também tive mais conversas com ele e aprendi muito com ele, principalmente do que era o alto rendimento, porque ele tinha uma vivência como atleta, como finalista olímpico, tinha uma vivência que está ao alcance de poucos e que é fundamental depois também para um treinador ter sucesso e compreender determinados momentos dos
dos seus atletas. Portanto, tive essa sorte de estes 3 treinadores que foram uma referência muito grande para mim e que eu tive possibilidade de conviver com eles dia a dia durante anos e anos. E já que é a minha última intervenção, epá, e penso que isto também diz bem o que é um treinador. Há pouco citei o professor Manuel Sérgio, e vou terminar com uma frase dele, agora vou ter que ler para ser certinha, que é: na educação física e no desporto não se estuda apenas o físico, mas também o homem. E o homem é corpo, é alma, é desejo, é natureza, é cultura, é sociedade. Ou seja, toda uma complexidade a caminho da transcendência, e essa transcendência é o sentido da vida, e o treinador faz parte desta evolução quando acompanha os seus atletas ao longo do tempo. Ora, e aí está, mais uma vez, aqui as tuas lembranças das palavras. Está ali o Jorge a bater palmas, e muito bem, Acho que terminaste aqui em beleza, só não te posso pegar em ombros porque não estou longe de ti. E o distanciamento agora também assim obriga. Pedro Sequeira, foi com o Pedro que começámos. Presidente da Confederação de Treinadores de Portugal. Nada melhor que num debate sobre treinadores a tê-lo aqui. É para nós um prazer, e esses 2 minutinhos aí para, de alguma forma, também nos transmitir mais uma mensagem, mais uma sabedoria aí do Pedro. Luís, muito obrigado. Não sei se sou merecedor desses todos os elogios, mas agradeço de qualquer das formas. Eu, se calhar, vou pegar nas 4 pessoas que estão aqui ao meu lado, porque agora estou a ver aqui ao meu lado, e vou focar a minha intervenção em 4 questões que eu acho que são absolutamente essenciais destas pessoas que estão aqui. A primeira, eu espero que as pessoas tenham estado muito atentas ao que o Jorge foi dizendo ao longo do programa, porque ele utilizou várias vezes, de forma muito humilde, mas para mim é muito importante, a palavra aprender. É que o maior flagelo do atletismo dos últimos anos, e que vai continuar, é as pessoas acharem que basta comprar umas sapatilhas e irem correr que estão a fazer atletismo. E isso, enquanto Presidente da Confederação de Treinadores, como professor e, acima de tudo, como cidadão, preocupa-me imenso. Porque eu tenho acompanhado algumas coisas terríveis que acontecem nas provas ditas populares, e que temo que mais cedo ou mais tarde aconteçam mais desgraças. Aliás, está a acontecer o mesmo processo nas diversas cidades do país, onde resolveram instalar em parques públicos tipo máquinas de musculação, e que as pessoas vão para lá e fazem aquilo bem entender, porque assim estão a melhorar a sua prática física. Portanto, atletismo é isto. Atletismo tem que ser a humildade que o Jorge aqui apresentou, que tem que ir aprender com alguém, perceber o que é para fazer, para depois poder-se, de forma autodidata, fazer essas coisas corretamente. E, portanto, espero que a Associação de Treinadores, mas acima de tudo a Federação, consiga resolver este problema rapidamente. Não vai ser fácil, porque move outros interesses e outros grupos económicos, e não está a ser nada bom para Portugal, e não só para Portugal. E, portanto, aqui o Jorge é um bom exemplo, espero que tenham estado atentos a tudo aquilo que ele disse. Depois, o Fonseca Antunes e o João Abrantes, é a paixão de serem treinadores. Falou-se muito de voluntariado, profissionalismo, e eu acho que eles passam a mensagem que para a Confederação dos Treinadores tem sido o nosso orgulho. É que eles têm esta paixão, os treinadores têm esta paixão. Eu, infelizmente, por causa do regime jurídico das federações esportivas, estou impedido de exercer funções de treinador por ser dirigente desportivo, o que eu lamento, porque tenho muitas saudades de poder estar nesse papel. E, portanto, eu espero que quem esteve a ouvir, os mais novos, os mais velhos ou da mesma idade, tenham percebido que ser treinador é ter paixão. E eu acho que tudo aquilo que eles disseram aqui hoje demonstra isso mesmo, e que demonstra que o atletismo continua a ter treinadores apaixonados, e espero que aumentem, e parece-me que as propostas da TAP não é pelo Fonseca Antunes ser falado nelas, mas acho que são absolutamente decisivas, ir à academia, sensibilizar, porque lá está, isto tem a ver com o que falei há pouco, acho que se começa a confundir em Portugal que ser treinador de atletismo não é preciso, porque as pessoas conseguem correr sozinhas sem ajuda nenhuma, e portanto penso que os testemunhos destes 2 colegas treinadores foram absolutamente decisivos. E ao Luís, pronto, a última palavra é para ti, porque tu foste sempre um aluno muito rebelde e fizeste aquilo que eu mais admiro nos alunos,
que é, de tanto chateares e reclamares tudo e todos, assumiste ser presidente da Associação de Atletismo. E, portanto, és um exemplo para toda a gente. Não só toda a gente conhece como atleta, mas eu acho que esta tua faceta é que é mais importante. Acho que nós precisamos que as pessoas, quando estão chateadas com alguma coisa, em vez de andarem a escrever no Facebook ou no Instagram ou num sítio qualquer, não, assumem uma posição e vão em frente. E certamente, não sou amigo pessoal de outros presidentes das associações de atletismo, certamente fizeram um bom trabalho, mas admiro-te por teres tido essa coragem, porque eu lembro perfeitamente das discussões que tínhamos nas aulas, em que tu já havia um conjunto de coisas que vias 20 anos à frente e que te irritavam profundamente, e portanto agora assumiste. E, portanto, acho que estou aqui 4 excelentes exemplos do que o atletismo tem mais, espero eu, 1000 anos para continuar naquilo tudo que fez nos 1000 anos anteriores. E, portanto, parabéns a todos e da minha parte, como presidente, tenho muito orgulho em vocês, os 4, daquilo que vocês fazem das mais diversas formas. E muito obrigado pelo convite, foi uma honra para mim estar aqui presente. Eu é que agradeço, enquanto Presidente da Associação de Atletismo de Lisboa, promotor desta iniciativa, agradeço a todos, aos 4, este empenho e esta dedicação com que nos transmitiram hoje as vossas palavras. Quem lá está em casa certamente que ficou a adorar o facto de com esta paixão conseguirem transmitir esta imagem. Da minha parte, garanto, professor Pedro Sequeira, que continuei a ser aquele refilão, mas sempre com a vontade de melhorar e de apoiar aqueles que se dedicam à modalidade. O atletismo é aquela modalidade que é sempre considerada a coitadinha, que os treinadores efetivamente estão mal pagos, que os atletas precisam de melhores condições, que todos temos que nos unir, mas é preciso também termos a iniciativa de arregaçar as mangas e de, no sítio certo, na hora certa, falar das coisas para um dia voltar aqui e dizer estamos melhor do que ontem. Eu sei que em termos de formação dos nossos treinadores estamos muito melhor que ontem. Antigamente só tínhamos treinadores do meio fundo e fundo. Tínhamos um conjunto, éramos os melhores do mundo. Hoje, não, infelizmente, não temos a massa e o produto que num conjunto e na conjuntura atual possamos ter esses valores, mas efetivamente olhamos em redor e vimos atletas dos saltos, dos lançamentos, da velocidade, das provas combinadas, vimos um lote de atletas que cresceu e cresceu a bons olhos. Não nos podemos esquecer que subimos à Superliga e isso é sinónimo de um atletismo mais transversal. E com isto quer dizer que a nossa classe, a classe dos treinadores de atletismo subiu e muito. Eu tenho a agradecer ao João, treinador olímpico, tenho a agradecer ao treinador que há 30 anos que permanece no mesmo clube nos Vais, há 31, tipo fazer ali o sinal, a agradecer ao Jorge que se dedica ao atletismo e que também se dedica à sua paixão, que é tentar transmitir o saber, tentar transmitir a forma de aprender. Foi por esse tema que eu trouxe aqui, por também já ler artigos dele e saber a preocupação que ele tem em aprender. E o professor Pedro Sequeira, vice-presidente da Federação Portuguesa de Handball, presidente da Confederação de Treinadores de Portugal, e eu só tenho a agradecer o ensinamento que me deu na aula, e hoje para mim é um grande orgulho ter os 3, mas também em especial o Dr. Pedro Sequeira, o presidente da Confederação. Aí em casa, na próxima quinta-feira vamos nos encontrar aqui de novo para outro tema, com novos convidados, mas sempre com este entusiasmo de fazer crescer a nossa modalidade. E por vocês estarem aí em casa também motivados a ouvir-nos, o meu agradecimento especial do coração, e em nome da Associação de Atletismo de Lisboa, um obrigado a todos e vamos ficar bem certamente. Familiar.